A Sagrada Escritura consta que Jesus chorou em 3 momentos. Chorou diante do túmulo de Lázaro, ao ver as consequências da morte. Lacrimatus est, caíram lágrimas dos seus olhos e disseram, vejam como ele o amava. Chorou no Horto das Oliveiras, minha alma está triste até a morte, e se queixa aos apóstolos, ficai aqui e vigiai 1 hora comigo. Via de novo ali as consequências do pecado, via também o seu grande amor pela humanidade e como os homens seriam ingratos. E chora sobre Jerusalém, como acabamos de ouvir no relato de São Lucas. Jesus chorou sobre Jerusalém porque não havia sido reconhecido o tempo de sua visita. É um dos dramas cruciais da teologia da história, o drama do amor fiel de Deus na pessoa de Jesus, que veio para o que era seu e os seus não receberam. E encontra aí a ingratidão. Como dói a ingratidão? Quem experimentou a ingratidão sabe como causa dor. Eu, como sacerdote, experimentei e tenho experimentado tantas vezes isso. Quantas vezes há tanta dedicação, tanto cuidado pelas pessoas, e a gente é muitas vezes traído, articulam pelas costas, porque cada vez que se faz um bem por amor, nós entregamos a nossa vida naquele momento que está fazendo aquele bem. E quantas vezes a gente experimenta, por parte das pessoas, a ingratidão. E como dói a ingratidão. Sobretudo daquelas pessoas a que a gente mais ama. E essa ingratidão que Jesus experimentou. E experimentou da parte dos judeus que foram cuidados com tanto carinho por Deus, para no momento, na plenitude dos tempos, mandar o seu filho para renovar aquela aliança e fazer uma nova aliança com o seu povo. E agora Jesus vê aquele povo se articulando para matá-lo. E Jesus chora. E diz, Jerusalém, Jerusalém, eu queria ser como uma galinha que recolhe os pintinhos sob as suas asas, mas tu não quisestes. Tu que matas os profetas e matas aqueles que te fazem o bem. Mas isto está obscurecido aos teus olhos. E faz então a profecia que nós acabamos de ouvir. Os seus inimigos te sitiarão, de trincheiras te apertarão, e em ti não ficará pedra sobre pedra. Imagine dizer aquilo na grande Jerusalém. Jesus diante do templo, estava no Monte das Oliveiras, o templo ficava no monte em frente, e dizendo aquilo, ninguém poderia imaginar. Isso aconteceu no ano 70, quando vieram as tropas romanas e destruíram Jerusalém. Mas vejam o que faz a ingratidão. Não só a ingratidão de uma pessoa para com a outra, mas a ingratidão para com Deus, que nos dá também tantas graças. E nós cobramos tanto dele e damos tão pouco para ele. Assim nós fazemos também entre nós, cobramos tanto uns dos outros, mas damos tão pouco. Queremos mais receber do que dar. E nós sabemos que há mais alegria em dar do que em receber. Também nós vemos ali a atitude daquele povo, a atitude de hostilidade contra nosso Senhor. Hostilidade vem de hostes, em latim, que significa inimigo. Daí a palavra hostilidade é você tratar o outro como inimigo. É exatamente isso que fizeram com nosso Senhor.
Trataram-no como inimigo da nação, inimigo do povo. E o levaram a Pilatos como inimigo do povo. E como inimigo do povo, Pilatos, por covardia, manda matar. Mas Jesus hoje também é hostilizado, é colocado como inimigo. Quando o abandonam, quando querem um Cristo diferente do Cristo verdadeiro, Cristo diz, aparecerão no fim dos tempos falsos cristos. Não quer dizer que aparecerão pessoas se dizendo Cristos, também, mas mais do que isso, quando se constrói um Cristo diferente daquele Cristo verdadeiro. E nós vemos hoje, a Bíblia é usada por tanta gente, e são tantas as interpretações, e cada um constrói um Cristo de acordo com aquilo que agrada. Um Cristo segundo as suas ideias, para justificar já as suas ideias e as suas condutas. Mas o Cristo verdadeiro é aquele Cristo que é transmitido pela igreja. E é Ele mesmo quem diz, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Portanto, querer um Cristo sem igreja é querer um falso Cristo. E a Cristo promete à igreja uma assistência especial até o fim dos séculos. Então, de alguém dizer que a igreja errou, que a igreja é pecadora, ou que nós não devemos seguir a igreja, está indo contra o próprio Cristo. E toda perseguição à igreja é sempre uma perseguição a Cristo. Uma perseguição não só a Cristo, como as leis de Cristo. Perseguição contra a vida, contra a família, contra o matrimônio, contra essa realidade homem, mulher, contra a inocência dos nossos jovens e das nossas crianças, contra as verdades da fé. São perseguições e hostilidades contra o próprio Jesus. E quando isso ocorre até nos meios cristãos, isso é um absurdo que não se entende. Por isso nós temos que ter o cuidado de não querermos um Cristo do nosso jeito. Quando ficamos julgando uns aos outros, é querermos tomar o lugar dele. Às vezes há uma certa ideia dentro da igreja de querer fazer aquilo que os empregados daquela parábola do joio e do trigo queriam fazer e foram ao patrão, dizendo, o senhor quer que nós tiremos o joio do meio do trigo? E o patrão disse, não, deixa joio e trigo, porque é no fim do mundo que virão os anjos e separarão os bons dos maus. Assim é na história humana. Na igreja é assim. Tem joio e tem trigo, mas são todos juntos. Então querer, através de grupos, fazer um grupo de perfeitos. Nós vemos hoje na igreja surgirem grupos aqui e acolá, que são grupos que até sectários. Nós somos os perfeitos. Nós somos os únicos. Se não pensar como nós, não tem salvação. Mas um pensamento assim, anti-eclesial, contra a igreja. Embora não diga, mas contra a realidade própria da igreja. A igreja tem bons e maus, como uma rede lançada ao mar que pega peixes bons e maus. Cristo já dizia isso. Então, querer ir contra a igreja, vai contra essa própria realidade. Então, não podemos querer imaginar um grupo perfeito. Isso faziam os cátaros na Idade Média. Nós somos os puros. Somos católicos hoje de primeira categoria. Tem muita gente que diz isso. Às vezes eu vejo no tribunal e pergunto, o senhor é católico? O senhor é católico? Sou católico praticante, padre. Como diz assim, não sou como os outros, não. Eu sou praticante. Quer dizer, é de uma vaidade, como se existisse na igreja católico de primeira categoria, católico de segunda, católico de terceira. Então, eu sou de primeira. Os outros são de segunda, terceira, quarta, quinta. Eu sou o praticante, eu sou o puro, eu vivo a minha fé. Ótimo, muito bem.
Mas então não trate mal o outro como se o outro fosse de segundo. Eu sou top e os outros não. Isso é uma falsidade muito grande. Porque na realidade, todos somos chamados à santidade, todos estamos caminhando. Então não podemos ficar julgando uns aos outros. Isso infelizmente existe nos nossos meios. Isso faz um mal muito grande. E quando se fica julgando os outros, muitas vezes julga até o sacerdote. Aquele é bom, aquele não presta, aquele é isso, aquele é aquilo outro. Hoje se sente uma liberdade tal de fazer isso que nos admira. E, infelizmente, isso sai da boca de muitos até tradicionalistas, ditos tradicionalistas, né? Aquele padre. Isso era impensável no tempo da tradição, mas nisso são modernistas. Nessa atitude são modernistas, porque colocam em xeque, né? Já insinuam com preconceitos contra as pessoas, julgando, muitas vezes até sem conhecer. Então nós temos que ter cuidado, porque tudo são hostilidades que nós fazemos enquanto estamos cuidando disso, não estamos cuidando do principal, que é a santificação, a prática das virtudes. Somos hostis a Jesus Cristo. Mas há um outro mal, que é motivo de lágrima de Jesus, que é a ambiguidade na vida de fé. O que é ambiguidade? Ambos significa dois. Ambiguidade, querer ter duas caras ou duas atitudes opostas, dupla face, não é? Então, é um perigo na nossa vida de católicos sermos ambíguos, ou seja, termos uma vida dupla. Falamos muito de Deus, vivemos muito em Deus, mas, na verdade, na vida do dia a dia, não encarnamos a nossa fé. Como dizia Jesus dos fariseus, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Por isso é muito importante nós vivermos o Evangelho. Daí o exemplo dos santos. A igreja canoniza santos para nos mostrar como modelos. Eles são nossos intercessores, sim, mas são nossos modelos. Os santos são os evangelhos vividos na prática. Isso é muito importante, você ter devoção ao santo. É bom isso, e faz bem, né? E ter devoção ao santo não é só para pedir graças. Meu santo de devoção é tal, vou pedir a esse santo a graça. Ótimo, peça. Mas santo de devoção não é só para isso. É para você conhecer a vida dele e você se identificar com ele em alguma coisa e você imitar alguma virtude dele. Os santos todos se destacam em uma ou outra virtude. Então você é devoto de Santa Teresinha, não só peça a ela que ela mande uma chuva de rosas, que são as graças, mas procure imitá-la na sua simplicidade, na sua confiança em Deus, na sua infância espiritual. É devota de Santo Antônio, procure olhar nele o amor à doutrina, o amor às almas. Devoto de São João Maria Vianney, seminaristas são devotos de São João Vianney, olha nele o seu desprendimento, o seu amor às almas, o seu espírito de sacrifício para salvar as almas. E aí por aí vai. Então o jovem devoto de São Luís de Gonzaga, olha ali a sua pureza, o cuidado que ele tinha com os olhos, né? As moças olham ali Santa Inês, que prefere morrer, Santa Maria Gorete, prefere morrer do que perder a pureza, do que pecar contra a castidade, como Santa Maria Gorete, por exemplo, Santa Inês e tantas santas, né? Uma Santa Jacinta, Marto, né? Que é exemplo de espírito de sacrifício pela salvação dos pecadores, e tantos, Santo Padre Pio, né? Com tanto sacrifício, né? O amor pelo sacrifício, o amor à Santa Missa. E tantos santos. Quer dizer, olhando os santos e cada um escolha o seu, isso aí pode escolher, não tem problema, e veja ali, procure se espelhar
e olha, eu vou imitar este santo nessa virtude. Não vou ter a minha vida ambígua, vou viver a minha fé em toda parte, sem medo, sem respeito humano, sem essa falsa vergonha de querer ser politicamente correto, mas sem afetação, sem arrogância de achar que nós somos melhores do que os outros. O grande perigo hoje que nós vemos na vida espiritual é a chamada vaidade espiritual, porque a esses o demônio pega e a esses ele derruba. Porque o demônio vem como um mal, ele é o inimigo e vem para destruir, criar inimizades, para criar invejas, para levar as pessoas à vaidade, ao orgulho de se achar melhor do que os outros e se afastar como se os outros fossem todos pecadores e nós sim somos os santos, os melhores. Tenhamos cuidado para não cairmos nessa armadilha do demônio que nos prejudica e nos faz muito mal. E por fim, outro motivo de dor para Jesus é a superficialidade. Eu falei da ingratidão, que dói, falei da hostilidade, falei da ambiguidade, vida dupla, e agora da superficialidade. É de querer uma religião apenas de casca, como aquela semente lançada nas pedras, cresce, depois ela fenece. É superficial. Então você querer uma religião só de aparências. Vou à missa, confesso, comungo, mas não passo disso. Isso é superficial. Acho muito bonito as cerimônias, isso tem muito, gente. Muita cerimônia bonita, e graças a Deus nós temos na igreja tantos ritos, são 23 ritos na igreja, o nosso rito é o rito latino, tantos ritos, mesmo no rito latino nós temos vários sub-ritos dessa família. É tudo tão bonito, as cerimônias, as vestes litúrgicas, o canto gregoriano, por exemplo, que é típico nosso. Tudo muito bonito. Mas não vou ficar só no superficial, tenho que me aprofundar. Ter uma religião só de casca, só de aparência, mas onde é que está a caridade? Às vezes, tanta preocupação com o rito e não tem caridade. Não guarda a caridade, não sabe acolher, não sabe perdoar, se acha melhor. Isso é ruim, porque isso é uma armadilha do inimigo. Eu fico só no superficial. Foi exatamente esse tipo de atitude que fez com que os judeus matassem Jesus. E é por isso que Jesus chora sobre o povo de Jerusalém, e por que não dizer que chora também sobre a igreja, a sua esposa, que está invadida por esse tipo de espírito, hostil, ingrato, ambíguo e superficial, que nós temos que trabalhar para curar, com muita caridade, com muita firmeza, mas com o direcionamento próprio da igreja. A igreja é conduzida por Cristo. Cristo não abandona a igreja. E a igreja ela é hierárquica. Ela não é livre. Os protestantes é que não têm hierarquia. Ou a sua hierarquia é meio diluída. A nossa não, vem lá do tempo de Cristo. E ela tem essa é a instituição que tem a garantia dada por nosso Senhor de firmeza e de fidelidade como igreja, não como pessoas em particular, porque nós todos somos falhos, mas como igreja, até ser fiel até o fim dos séculos. Peçamos a nosso Senhor que nos dê a graça dessa fidelidade também. E que a Santíssima Virgem Maria, que é uma das colunas, São João Bosco, no seu sonho, sobre a crise da igreja, dizia que via lá 2 colunas no mar, a coluna de Jesus, da Eucaristia, a coluna de Maria. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos recorrer a essas colunas. E não abandonarmos Jesus,
na Eucaristia, nem abandonarmos Nossa Senhora. Aí nós estaremos firmes e seremos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então agora vamos de pé, professarmos juntos a nossa fé.